31 Protagonistas Capítulo 94. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Controvérsia de direitos autorais sobre magia acabou. E o dono é, a audiência de propriedade intelectual da superpotência terminou. No entanto, o problema sobre os direitos não foi resolvido de forma organizada. Io Seldon não pôde apresentar a evidência de que havia estudado magia, enquanto a guilda Morian forneceu as suas. Mas, o conhecimento que possuíam era esmagadoramente menor. Claramente, Morian era dona, mas o verdadeiro dono do item parece ser a Noteleag. Eventualmente, o conselho permitiu que ambas as guildas possuíssem magia. A guilda Morian revelou que doaria magia para o país. No entanto, a propriedade Morian estava em perigo e, eventualmente, atribuíram a magia a todo o país. Se fosse protegida pelo governo da Rússia, não importa quantos truques desagradáveis alguém empregasse, não seriam capazes de tocá-la facilmente. Não havia como roubar, e o Seldon também não pretendia. Explicação da mestra Von sobre o confinamento do profeta. Tudo é um mal-entendido. A verdade da chocante guilda Morian revelada pela profeta Ekaterina. No caso de confinamento, Ekaterina conseguiu entrar com uma ação judicial com sucesso. Ela não tinha provas claras, mas o testemunho claro de alguém que costumava trabalhar como profeta, o lapso de língua de Avon e as críticas de vários governos permitiram que ela ganhasse o caso. No entanto, através de uma coletiva de imprensa realizada às pressas nesta manhã, Avon negou a acusação de confinamento até o fim. Mas no final, ela disse que se desculpa sinceramente pelo dano que causou a profeta e foi forçada a dar uma grande compensação. Honestamente, Io Seldon sabia que grandes corporações acabariam cortando suas caudas quando a luta se tornasse mais feroz. Então ele e Ekaterina ficaram satisfeitos com o resultado. Como resultado deste incidente, a imagem da Morian foi severamente danificada. Além disso, eles perderam o direito de monopolizar os amuletos, a magia e a profecia, fazendo com que sua fama e poder fossem abalados consideravelmente. Io Seldon foi capaz de concluir com sucesso a audiência sem ter uma única conversa com o mestre da guilda Lostidai. E ele ficou muito satisfeito depois de ver a expressão cabisbaixa de Ioarran no final da audiência. E atualmente, eu ainda não consigo acreditar. E Ekaterina abriu a boca enquanto andava de van em direção a Seul. Ela ainda tinha suas olheiras sob os olhos. Toda vez que Io Seldon via Ekaterina, ela sempre parecia cansada. No entanto, piorou recentemente. Claro que, em contraste com seu semblante cansado, tinha um sorriso sinceramente feliz. Ela disse: "Eu não posso acreditar que posso sair assim depois de dar um bom golpe nela. De agora em diante, pode viver como quiser. Se quiser, não precisa vir à minha guilda." Seldon disse enquanto dirigia a van. Originalmente, ele não tinha nenhum veículo para uso particular, exceto uma motocicleta. No entanto, com a recente conquista da Noteleag, a empresa de armas Leager patrocinou a guilda com esta van. Nesse veículo, um cofre portátil de cristal de éter, bem como um dispensador podem ser carregados. Ele foi projetado para ser capaz de resistir a ataques de monstros em certo nível. Não. Entrarei na sua guilda. Este incidente deixou claro que estarei segura e feliz quando estiver com você. A parte sobre estar segura está correta, mas Io Seldon não pode prometer nada a Ekaterina sobre felicidade. Porque se ela realmente se juntasse à sua guilda, ele faria pleno uso dela para alcançar seus planos. Sem saber seus pensamentos, a antiga profeta apenas olhou para ele com um sorriso o tempo todo, mesmo que todo o resto devesse ser incrível para ela, porque era sua primeira vez saindo para o mundo exterior. Nós chegamos. É aqui. Depois de chegar ao Gangnam Plaza, Io Seldon estacionou a van em um local adequado e caminhou em direção à estátua de pedra. Ele pediu a Ekaterina que o seguisse até a estátua de pedra que lembrava a criação dos céus e da terra de Michelangelo. Nós não estávamos indo para o esconderijo da guilda. Este é o nosso esconderijo. Aqui. Ela olhou ao redor. Não havia nada na praça, exceto a estátua de pedra. De jeito nenhum. Você. Sem teto. Naquele momento, Ekaterina se lembrou do que Io Seldon disse outro dia. Ele disse que a casa que forneceria seria apertada, a comida seria sem gosto e não haveria empregados, então seria uma vida bastante desconfortável. Ela aceitou como se não fosse nada,
Mas eles são realmente sem teto no meio de uma cidade como esta. Wong. De repente, o mundo começou a tremer. O espaço distorceu e o tempo mudou do dia para a noite. Hein? Quando ela recuperou a compostura, o mundo inteiro à sua frente estava cheio de luz das estrelas. A Via Láctea estava por todo o céu. Olhando para as estrelas brilhantes em um mundo escuro, a boca de Ekaterina estava aberta. Então ela olhou para os numerosos edifícios prateados à distância. Este é o nosso esconderijo. Oh! Oh meu Deus! Um lugar assim. Antes que ela pudesse continuar suas palavras, vários pequenos espíritos coloridos correram em direção a eles e se curvaram em um ângulo de 90 graus. Você está aqui, Jung. E Ekaterina ficou surpresa porque era a primeira vez que via um espírito. Seldon disse levemente depois de olhar para a expressão dela. Eles são meus burros de carga. Então, ele apontou o dedo para um lugar distante. Esses caras são os que cultivam alface na estufa ali. Alface? Eles também cultivam tomate? Por serem espíritos que vivem recebendo energia vital, o jardim flutuante estava repleto de inúmeras plantas. Havia também vegetais como alface e tomate, que continham os favoritos de Seldon. Bem, você gostaria de ficar aqui? Acho que posso lhe dar um prédio porque há muitos vazios de qualquer maneira. Esses caras são bem capazes de fazer qualquer coisa que pedir. Um tempo atrás, dei um livro de receitas para alguns espíritos do fogo, e eles se saíram melhor do que eu esperava. Bem, mesmo que não seja tão confortável quanto uma mansão, nada será desconfortável. Com sua palavra, e Ekaterina balançou a cabeça. Não, isso é. Realmente. A mansão Morian era incomparável a este lugar. Aqui tinha um ambiente muito mais luxuoso. Ela ainda não conseguia tirar os olhos das incontáveis luzes das estrelas e espíritos. Era uma visão que pensou que nunca mais veria depois que perdeu a visão. Foi muito, muito lindo que algo transbordou de dentro de seu coração. Gostaria de ver mais. E Ekaterina sentiu e lentamente olhou ao redor. Era um lugar tão lindo. Ela não se importaria de passar o resto de sua vida ali. Ela caminhou pelo jardim público por quase meio-dia assim, e conseguiu se familiarizar com os espíritos. Logo entrou no escritório, e Seldon disse a ela. É meu escritório. Ainda é desleixado, mas trabalhei muito duro. E Ekaterina leu os documentos de uma só vez com a ajuda da mana na ponta dos dedos. É um feitiço que apenas feiticeiras experientes poderiam fazer. Nem Seldon e Avon poderiam usar isso. HMMM. Ela sentiu incompreensão. Sim. Você trabalhou muito duro. E Ekaterina disse isso para fazer Seldon se sentir melhor. Mas a verdade é, aos olhos de dela, os documentos estavam cheios de falhas. É um problema crônico de um mestre de guilda que é um ex-caçador. Eles não eram capazes de gerenciar o lado dos negócios com eficiência. As habilidades de gerenciamento de Seldon eram horríveis. Ele deve ter trabalhado duro, já que inúmeros livros e documentos jurídicos estavam espalhados pelo escritório, até aqui. Você fez bem. No futuro, vou trabalhar mais. Dizendo isso, e Ekaterina esfregou os olhos cansados. De alguma forma, esses dias, ela estava ficando cada vez mais cansada, mas isso não deveria ser um obstáculo. A garota se aproximou de Seldon e bateu em seu ombro com o dedo. Então, eu quero me inscrever na guilda SWWWW. O que aconteceu? No momento, um prazer vertiginoso intenso, elétrico, veio até a ponta dos dedos de Ekaterina. Com seus olhos confusos, ela alternava entre suas próprias mãos e as de Seldon. Então, mais uma vez, ela coloca a mão em Seldon. SWWWW. Mais uma vez, a sensação vertiginosa saltou seu corpo. O que está acontecendo agora? Você está doente? Ah não. Não é isso. Foi um sentimento estranho. Era como se seu corpo estivesse recebendo energia. Parecia que alguém que estava dirigindo um carro com o tanque vazio tinha acabado de enchê-lo de combustível e agora não conseguia controlar a suavidade do carro. Ela cuidadosamente colocou a mão no ombro de Seldon. Assim que o tocou, a sensação emocionante e vertiginosa que parecia fazê-la perder a cabeça lentamente se espalhou por seu corpo. O que diabos está acontecendo? Então, notou uma mudança em seu próprio corpo. Seu corpo, que parecia mais pesado nos últimos meses, ficou mais leve.
A fadiga acumulada que sempre a fazia querer fechar os olhos havia sumido um pouco. Não me diga, isso é. E Ekaterina lembrou tardiamente que sua alma estava ligada a Euseldão. Atribuição da alma. Nenhum dos dois sabiam o que isso significava, no entanto, ela foi capaz de especular aproximadamente. Isso não significa que não posso receber energia natural da natureza. A alma estava presente em todas as vidas. Essa alma forma o poder de viver em harmonia com a natureza. Mas e se a alma estivesse atualmente ligada ao corpo de outra pessoa e não ao seu próprio corpo? Significava que você não tinha escolha a não ser receber a energia da vida através dessa outra pessoa. E Ekaterina abre as palmas das mãos e coloca as mãos no peito dele. Dessa vez ela agiu com ousadia. Então, um prazer intenso que não podia ser comparado a antes penetrou em seu corpo. Parece que atrairia toda a energia que não lhe foi fornecida de uma só vez. Isso vai ser perigoso. Eventualmente, ela não conseguiu conter, e depois de levantar a mão, se sentou em seu assento. E Seldão rapidamente a agarrou e a levantou. O que aconteceu? Você está doente? Mas ela não podia responder. Desde a chegada de Ekaterina, a divisão administrativa da guilda progrediu muito. Nos dias em que estava confinada, ainda estudava várias matérias. E embora ela não soubesse muito sobre as leis ou a cultura da Coreia que mudaram recentemente, era pelo menos muito melhor do que eu. Como está o progresso por lá? Acho que já ocupamos metade. A voz de Shinji flui dos Martipone. Atualmente, o povo Murin estava tentando ocupar a casa dos goblins, uma dimensão errante que eu havia aberto para criar seu próprio espaço, assim como eu usei o jardim flutuante do espírito morto. O tamanho do jardim flutuante era bastante pequeno e o número de espíritos também não era muito, então foi possível transformá-los em seus subordinados usando a força vital. No entanto, a casa dos goblins era uma dimensão enorme. Seu tamanho era quase metade do da China. Havia também um número significativo de goblins, então não há como eles serem subjugados usando minha força vital. Além disso, não há necessidade de criar mais subordinados. Os espíritos não conseguiam sair do jardim flutuante e os goblins também não. Coloquei os espíritos sob minha asa porque preciso de subordinados para cultivar e consertar esse lugar, mas a população de Murin já não é grande o suficiente. Vocês são tão rápidos. Acho que em breve chegaremos à residência do Rei Goblin. Existem 3 goblins SS nessa dimensão. Se aparecesse como uma masmorra seria um desastre, mas felizmente, o mundo já estava perecendo e não teria se transformado em uma masmorra. Ok. Por favor, diga a Seol Jungian que vou visitá-la quando a masmorra estiver limpa. Sim. Sua Excelência ficará satisfeita. Quase 3.000 pessoas de Murin estavam trabalhando para a recriação do seu lar. Então, mesmo que houvesse 3 chefes SS, eles o eliminariam com bastante facilidade. Depois de desligar o telefone, me encostei na cadeira. Metade do ano louco terminou assim. Taylor e Ekaterina haviam recuperado sua liberdade, o povo Murin havia encontrado sua própria terra e eles estavam em processo de pioneirismo. Também anunciei minha magia ao mundo e a reconheci como um direito de propriedade. Agora, a única coisa que restava era a guilda crescer explosivamente. Mas, Caçador e Seldão, disse a interface. Sim. Os mundos em perigo de destruição estão aumentando gradualmente. Vixe. Afinal, trabalho na realidade era apenas trabalho na realidade. Minha ocupação principal não muda. Caçar um protagonista. No começo, comecei só para viver e roubar talento. No entanto, seu significado foi mudando gradualmente. Não há outros caçadores de protagonistas. Se houvesse qualquer outro caçador, eu não teria que me preocupar assim. Não pode ser evitado. Vamos trabalhar. Felizmente, quase todo o trabalho que me impediu foi resolvido, e agora eu assegurei a Ekaterina, que tem melhores habilidades administrativas do que eu, então agora estou livre para ser despachado. Pelos Martipone, eu disse grosseiramente a todos os meus conhecidos que serei despachado. Vamos ver a lista de missões. Sim, prepararei a lista de solicitações. O foco está em um mundo que está gradualmente se aproximando da destruição. Romance de uma santa de cabelos pretos.
número fantasia, número romance, número harém sublinhado reverso, número liderança sublinhado da sublinhado fêmea sublinhado inocente, número liderança sublinhado da sublinhado fêmea sublinhado inteligente, número sublinhando protagonista sublinhado masculino sublinhado mais ponto de interrogação sublinhado forte, número sublinhado líder sublinhado masculino, número imperador sublinhado obcecado, número mago sublinhando protagonista sublinhado masculino, número papa sublinhando protagonista sublinhado masculino, jogador que vive com sorte, rank SSS, número fusão, número sorte, número crescimento, número Munchkin, número Isekai, número encantamento. Eu me levo para o tutorial número fusão. Um total de cerca de 10 listas apareceu. Enquanto eu olhava lentamente para elas, descobri algo, uma visão muito colossal do mundo. Por que existem tantas hashtags na fantasia romântica? Isso porque a probabilidade se espalha por um caminho muito peculiar nesse gênero. Sério? Não sei qual é o caminho em comum, mas não quero verificar agora. Isso, me mostre o enredo disso. Jogador que viveu com sorte, rank SSS. O nível do protagonista neste mundo era 157. E a taxa de sucesso era de 29%, que foi a maior taxa entre todas. Enredo: um dia as pessoas foram subitamente transportadas para outro mundo. Todos despertaram como jogadores, mas Perutius foi o único que não conseguiu nenhuma habilidade. Um momento de profunda dor e desespero. Por favor, me faça mais forte. Você tem a arma mais forte. Rompendo a taxa de sucesso de encantamento de 0,00%, ele pretende ser o mais forte do mundo. Quando terminei de ler a explicação, suspirei. Isso? Bem, isso é normal. Vamos nesse. Você gostaria de ir agora? Sim. Mudando-se para Pleiadian, o mundo onde o protagonista do nível 157 Perutius reside. 10. 9. 8. O mundo está desaparecendo. 2. 1. 0. Movimento dimensional concluído. Muito em breve, eu abri meus olhos. Encontrei-me no meio de uma grande cidade medieval. Pterossauros gigantes e barcos voadores decoravam o céu, e fogos de artifício iluminavam o mundo. Uau! Havia muitas pessoas na rua, todas vestindo armaduras ou túnicas extravagantes. Eles também tinham um animal de estimação fofo ou algum tipo de veículo. Mas cada um era verdadeiramente único. Todos eram diferentes. Pele negra, pele branca, pele vermelha, pele azul, pessoas altas, pessoas baixas, orelhas compridas e 4 braços. Quase fiquei fascinado com a aparência fantástica de uma grande variedade de raças vagando pelas ruas. Mas, estamos recrutando guerreiros de nível 60 ou superior para desafiar o labirinto negro de Daikan. Ei, por que não vai para a equipe de supressão do crepúsculo? O que? Você é um local, não um jogador. Então vaza. Não fique por aqui. Jogadores. Vendo poções. Uma poção intermediária com uma taxa de recuperação de 25%. Quando for para a masmorra, pegue o máximo possível. Você só tem uma vida. Recrutando um causador de dano de nível 90 ou superior para desafiar a residência do chefe feminino caído. Prefira alguém que tenha habilidade de desintoxicação. Algo estava estranho aqui. Você se tornou um jogador que veio para Pleiadian. Protagonistas capítulo 95. Era um termo que se referia às pessoas que de repente caíram em Pleiadian e ganharam habilidades semelhantes à de um jogo. Eles podem ficar mais fortes ao subir de nível caçando monstros ou percorrendo masmorras e também encantando suas armas. Fala-se que a maioria dos jogadores tem classes e habilidades especiais que combinam com a personalidade de cada indivíduo e que eles são capazes de refinar ainda mais suas características através do sistema principal chamado aprimoramento, equipando os itens apropriados. No entanto, havia um ponto importante. O fato de que este mundo que parece um jogo à primeira vista não era de forma alguma algo assim. Parece que o sistema de jogo foi presenteado para o mundo real. É semelhante ao anterior mundo de Arashi. Disse a interface. Existem muitos mundos que compartilham uma configuração semelhante a esse. Não são muitos, mas esse tipo de cenário é o melhor ambiente para o protagonista nascer, então você pode encontrá-lo com bastante frequência no futuro. A configuração do sistema de jogo é construída com base em uma enorme probabilidade. Não é incomum que ele se concentre em uma pessoa. Sei disso porque estudei até então. Na fantasia baseada em jogos, ou fantasia de fusão baseada em jogos, o protagonista sempre tirava o melhor do sistema.
Como classe oculta, arma de grau mais alto e peça oculta. Correto. Você estudou muito. Ignorei as palavras da interface e olhei ao redor. A arquitetura e a moda neste mundo foram em torno dos tempos medievais. No entanto, a própria civilização desenvolveu-se consideravelmente. Claro, o higiênico das coisas era muito bom, e a tecnologia usava o poder mágico como combustível. Postes de energia e postes de luz foram alinhados ao redor da rua. Havia também carruagens sem cavalos aqui e ali. É uma cidade movimentada. Enquanto caminhava pelas ruas, aos poucos fui assimilando a cultura daqui. O lugar onde eu estava era onde muitos jogadores se reuniam para procurar membros para seu grupo. Para invadir masmorras ou caçar monstros, você pode agrupar e caçar sistematicamente para receber recompensas e pontos de experiência. A maioria dos que participam dos grupos estava abaixo do nível 100, e aqueles que tinham um nível um pouco mais alto deixaram seu posto de recrutamento no escritório de mercenários. Ei! Eu também sou um jogador, posso subir de nível caçando monstros. Não é possível. Por quê? Os jogadores deste mundo receberam oficialmente o sistema de jogo, e seu potencial de crescimento foi aumentado significativamente por meio da libertação potencial. Originalmente, isso significa que mesmo aqueles que viveram suas vidas inteiras como pessoas comuns podem se tornar super-humanos. No entanto, você não tem tais privilégios, pois acabei de te transformar temporariamente em um jogador. Ah, ok. Além disso, cada talento tem seu próprio limite de nível. Para alguns, o nível 100 era o limite e para outros era o nível 200. Seu limite de nível foi fixado no nível 15 desde o nascimento. Ah, é por isso. Não importa que tipo de treinamento, educação ou mesmo atalho eu tome para acumular experiência, meu nível não subiria. Eu só poderia melhorar minha proficiência em habilidades, aprender sobre magia e usar mais técnicas com minhas estatísticas atuais. Isso é tudo. Não fique com o coração partido. É raro em todas as dimensões atingir o nível 15 com potencial zero. Não, não é isso. Estou com o coração partido há 15 anos e já superei isso porque agora eu poderia romper meu limite caçando protagonistas. A propósito, onde está o protagonista? Mais ou menos entendo sobre esse cenário. Outras partes podem ser aprendidas observando o protagonista. Enquanto hesitava no escritório mercenário, alguém veio até mim e falou comigo. Ei, irmão. Você é um tanque? Tanque? Era uma ocupação que estava na vanguarda do grupo e atrai a atenção do monstro para si. Meu estilo de luta estava longe de ser um tanque, mas por enquanto, eu assenti. Sim, sou. Como sabia? Soube assim que te vi. Você está vestindo uma armadura pesada. Parece que esse cara estava pensando que meu traje de éter era uma armadura pesada. Bem, é realmente muito grosso. Essa armadura, pelo menos, parece um item de nível épico. Acho que defesa também é alta. Qual é o seu nível? Eu vou atacar o Droid Peak, mas você precisa ter pelo menos nível 80 e ter uma arma com encantamento nível 3. Encantamento. A interface realmente disse que existe um sistema chamado encantamento neste mundo. Mas, infelizmente, Yo Seldon não pôde usar esse sistema, pois é um ato de acumular probabilidades. Há algo que eu possa fazer? Respondi honestamente. Ah, não tenho uma arma encantada. O quê? A arma quebrou durante o processo de encantamento. Algo assim. Durante o processo de encantamento, há uma chance de que a arma quebre. Fiquei feliz porque parece que é possível obter informações que a interface ainda não descobriu. Então, como você encantou sua arma? Por quê? Você não sabe disso. Você é realmente um jogador? Esta é uma pergunta que eu antecipei. Não há muita resposta que eu possa dar nesse tipo de situação. O primeiro método, perdi meu padrão de memória. É um clichê muito comum, e também é uma linha universal que os personagens principais dos romances usam com frequência. Normalmente, se você dissesse isso, a outra pessoa gentilmente te explicaria. O segundo método que posso usar é o padrão estrangeiro. Embora clichê, também é muito usado. É um pouco menos usado em comparação com o padrão de perda de memória, então isso pode ser melhor. Normalmente, se dissesse que mora longe, a pessoa gentilmente respondia e contava tudo o que nem perguntou. Como eu morava em um lugar distante, não sei nada sobre encantamentos. Se estiver tudo bem, poderia me explicar? Ah, não tenho tempo. Vá para outro lugar e pergunte.
Certo. Era um clichê que só poderia ser usado pelo protagonista. No final, eu tive que bisbilhotar os escritórios dos mercenários para perguntar sobre o sistema de encantamento. De onde você veio para não saber sobre isso? É realmente um jogador? Foi muito fácil adquirir essa informação. Eu pude ouvir sobre o encantamento perguntando a um jogador talentoso. Os itens são divididos em 8 graus: normal, comum, incomum, raro, único, épico, herói e por último lendário. No entanto, apenas 2 jogadores neste mundo inteiro obtiveram itens de nível lendário. Quem? Perutius, que apareceu como um cometa há alguns anos e despertou a lendária classe Braveheart e Pazios da Guilda dos Cavaleiros Negros. Você não conhece os dois? Eu conheço um. Claro que conhece. Se não sabe quem Perutius é, aquele que vai lutar contra o Rei Dragão Negro, Carcassedin, você não é um jogador. Você pode fazer encantamentos em qualquer lugar e a qualquer hora que quiser. No entanto, o problema é que a taxa de sucesso é de 50% para o primeiro encantamento, 25% para o segundo, 10% para o terceiro, 5% para o quarto, e o quinto é de 1%, o que é muito terrível. Loucura. Bem, o boato diz que na verdade existem algumas armas lendárias. No entanto, tudo deve ter explodido em chamas. A arma de Pazios, uma vez chamada de a mais forte, está no 7º encantamento, mas Perutius tomou o lugar do mais forte quando conseguiu encantar sua arma para 10. Uau! A taxa de sucesso era de apenas 1%, mas ele encantou sua arma para o 10º encantamento. Em primeiro lugar, ele é o personagem principal relacionado à sorte. Deve ter sido possível por causa de alguns privilégios especiais. Pensando assim, Pazios, que conseguiu uma arma lendária ao 7º encantamento sem nem mesmo usar a correção do protagonista, sentiu-se ainda maior. Você tem mais perguntas? Não, obrigado. Que o Deus do encantamento esteja com você. Espero que Perutius esteja passando e que a sorte dele venha para nós também. Ao me despedir, saí do escritório dos mercenários sentindo-me perturbado. Aprimoramento, itens, subir de nível. Não consigo usar a interface, porém, quando conversei com o jogador mercenário, notei uma coisa muito boa. Foi o fato de que eu poderia usar bem o item. Em outras palavras, se eu não puder reforçar, posso pegar o produto que foi reforçado. À medida que o nível de inventário sobe para S, agora é possível trazer itens de um grau bastante alto de volta à Terra. Outro dia, deixei uma lâmina de éter de 2 graus grau em outro mundo, então estava usando uma de 3º grau agora. Interface, por favor, descubra quão alta é a lâmina de éter de 3º grau neste sistema de classificação mundial. Nesse sistema, ela é classificada como raro. Considerando que o limite de itens que poderiam ser armazenados no inventário, S, era um grau nomeado, isso significa que eu poderia trazer itens até o grau de herói para a Terra. Eu tenho muito tempo de qualquer maneira. A diferença de tempo entre este mundo e a Terra era de 18 vezes. Mesmo que eu ficasse aqui por mais de um mês, apenas 2 dias teriam se passado. Também ouvi dizer que existem muitos bandidos que saqueiam os itens de outras pessoas neste mundo, e a maioria estava entrelaçada com a história do protagonista. E se eu lidar com eles primeiro? Acho que é matar 2 coelhos com uma cajadada só, pois posso pegar itens e sentir que estou fazendo algo bom mesmo quando estou fazendo coisas ruins. Caçador e ou Seldão. O protagonista. Ah! Apenas espere por agora. Eu vou fazer tudo. Não acredita em mim? Não tenho mais ninguém em quem confiar, exceto em você. Ei, não se preocupe. De alguma forma, a interface perguntou com uma voz mal-humorada. Mas você provavelmente tem planos de caçar o protagonista, certo? A isso, respondi sem me preocupar. Pode ser. Há quanto tempo estou aqui? Não há como já ter planos em mente. Pense nisso com bom senso. Como você consegue matar um cara que tem uma 10ª arma de encantamento? Então, não seria um pouco mais fácil lidar com ele quando eu ficar mais forte? Isso tudo faz parte do meu plano, ok? Sim. Eventualmente, a interface não teve escolha a não ser aceitar minhas palavras. Na parte sudeste do continente Pleiadian, ao longo da estrada que liga o Reino de Su e o Reino dos Anões, há uma vasta floresta chamada a Grande Floresta Seradin. Devido à natureza, diferentes tipos de raças e monstros habitavam aquele lugar.
Portanto, era natural que os mercadores de Cluton contratassem mercenários para protegê-los em seu caminho para fazer negócios no reino dos anões. É reconfortante estar com os jogadores. A Câmara de Comércio de Cluton contratou 20 jogadores como mercenários. Esses de repente apareceram no mundo há alguns anos e, com base em suas habilidades peculiares, rapidamente se tornaram fortes e agora são comparáveis aos mais fortes do mundo. Sua força era confiável o suficiente. Não se preocupe, também somos especialistas em caçar monstros. Enem, que liderou o bando de mercenários, tem um nível de 104, que é superior à média. Era natural para ela ter confiança em si mesma. No entanto, houve uma coisa que foi lamentável: o fato de que o jogador era muito carente de experiência em comparação com seu forte poder. Quadro do Dudu. De repente, o chão tremeu e disparou. Todos os mercadores de Cluton gritaram confusos. O que é isso? É um terremoto? Não. Isso é magia programada. O fenômeno só acontece em uma instância. Quando os itens de artefatos pré-instalados no chão foram acionados, o chão tremeu e dezenas de pilares se ergueram e esmagaram as pessoas. Era um item básico, mas Enem não conseguiu responder. É um ataque surpresa. Esse cara covarde. Dá-me tudo o que você tem. Usar um item significa que você é um jogador. Enem rapidamente puxou sua espada e respondeu aos bandidos que estavam correndo em sua direção de todos os lados. Ela estava certamente no lado forte. Se balançasse sua espada uma vez, 3 ou 4 bandidos seriam cortados, e poderia correr tão rápido que as pessoas teriam dificuldade em rastreá-la. No entanto, Enem e seus mercenários, que estavam subindo de nível caçando monstros até agora, não sabiam como lidar com as pessoas. Por outro lado, os bandidos foram espertos o suficiente para organizar todos os tipos de itens e táticas para drenar sua resistência. O chão está pegajoso, Kek. Há flechas envenenadas instaladas, abaixem-se. É um artefato da noite do Flare. Cada um dos bandidos era certamente fraco, no entanto, eram especialistas em lidar com jogadores mais fortes do que eles. Além disso, os mercenários tiveram que lutar enquanto defendiam o comerciante. Jogador de nível 100 é só isso? No final, era natural de alguma forma que Enem e seus mercenários fossem derrotados. Amarre-os. Os bandidos reuniram todos os mercenários e mercadores e os juntaram. Foi bastante sinistro para ela quando viu alguns rirem desagradavelmente enquanto olhavam para seu rosto, mas não havia tempo para se preocupar com isso. Chefe. Há um arco de grau único aqui. Está encantado até o quarto. Excelente. Jogadores de alto nível realmente usam algumas coisas boas. Há tantos itens épicos. Agora, os bandidos estavam ocupados distribuindo os itens que roubaram, mas o que aconteceria com os mercenários e comerciantes quando terminassem seus negócios? A mulher certamente seria tomada como escrava e o resto provavelmente morreria. Eu não quero ser arrastado para a escravidão assim. Ela tinha muitos sonhos e muitas coisas que queria fazer. Preferia morrer a viver como uma escrava ao longo da vida. Quando fechou os olhos com esses pensamentos desesperados. Quang. Uma forte explosão soou, e o grupo de bandidos caiu em confusão. Uau! O quê? O que diabos é essa magia? Foi um rugido tão tremendo que parecia que os seus tímpanos iriam estourar. E então eles sentiram o chão tremer. Bang! Quang! A explosão não aconteceu apenas uma vez. Onde quer que as coisas da bola preta caíssem, ocorria outra. Mas não havia como saber que tipo de item era. E esse não foi o fim. Tung, quem é você? Ele apareceu. Um homem vestido com uma estranha armadura preta apareceu no meio dos bandidos. Ele puxou uma espada brilhante e começou a cortar todos como folhas de outono. O grupo estava desmoronando sem sequer responder adequadamente. Um ataque surpresa. Esse covarde. Dá-me tudo o que você tem. De alguma forma, as conversas que ela tinha ouvido antes saíram mais uma vez, mas Enem ignorou isso como um déjà vu. A batalha terminou rapidamente. Oh meu Deus, ele lidou com todos os bandidos sozinho. O homem com o poder esmagador conseguiu matar todos os bandidos usando itens misteriosos. De alguma forma, Enem sentiu respeito por ele, então disse com os olhos brilhando: Obrigado por me salvar. Então, o homem de armadura preta respondeu:
Sim, acho que realmente salvei você. Os bandidos carregavam um pacote de equipamentos que roubaram dos mercenários. Os itens. Sim. Com essa frase curta, o homem de armadura preta desapareceu. O Enem não conseguia entender a situação. Ele acabou de roubar um ladrão. Mais do que desânimo por perder seus itens, ele estava apenas pasmo e não conseguia pronunciar nenhuma palavra. De Protagonistas capítulo 96, aparecendo em todos os lugares, advento do inimigo da injustiça. Você sabe sobre o suposto criminoso. Há rumores que dizem que ele caça jogadores caóticos que cometeram crimes. Quem é ele? Aquele que rouba todos os itens do jogador do caos. O boato também diz que ele está devolvendo a maioria dos itens roubados à sociedade. Que homem justo. O verdadeiro inimigo da injustiça desta época. O nome dele é. O nome dele. Claro que é Eugeo Dong. As palavras acima, que não parecem estranhas para serem usadas como introdução a qualquer trabalho, parecem estar falando de mim. Esta situação foi realmente estranha porque eu estava sempre caçando o protagonista como seu adversário em todos os lugares. Justo. Eu não passava de um ladrão. A razão pela qual roubei bandidos foi porque estavam carregando muitos itens sem dono que não podiam ser rastreados pelos guardas de qualquer maneira. Minha razão para devolver os itens para a sociedade. Em primeiro lugar, era difícil carregar tudo isso devido ao espaço limitado do meu inventário. No entanto, também não pude colocar os que roubei dos bandidos no leilão porque há uma chance de que o proprietário original venha e faça um tumulto. Além disso, a moeda deste mundo era inútil para mim. Há outra opção de usar o mercado negro, mas como eu poderia saber de algo assim quando estou neste mundo há apenas alguns dias? Se alguém me passar a perna, seria uma dor de cabeça. Assim, decidi devolver à sociedade a maioria dos itens que roubei. Vamos ajudar Eugeo Dong. Vamos derrotar o jogador do caos também. Vamos lá. E foi assim que minha imagem se solidificou. Mas isso não importa de qualquer maneira. Em primeiro lugar, fiz o pseudônimo Eugeo Dong como uma brincadeira. Até meu rosto mal foi revelado. Até agora, tenho trabalhado duro por 2 semanas e colecionado vários itens. No entanto, com exceção de alguns acessórios, não encontrei nenhum equipamento que pudesse ser útil para mim. Eu estava pensando em fazer isso por mais algumas semanas. No entanto, você é o suposto Eugeo Dong. Jogador que vive com sorte de classe SSS. O protagonista chegou. Gostaria de ser meu colega? O novo episódio do protagonista Perutius começou. Você. Seja meu amigo. 1. Não seria perigoso. A interface perguntou. Não se preocupe. Tudo está indo de acordo com o plano. Entendo. Lamento muito a interface que acreditou nas minhas palavras imediatamente, mas não posso evitar porque a situação se desenvolveu de uma maneira muito estranha. Não foi tão ruim desde que me tornei o companheiro do protagonista. Eu seria capaz de descobrir uma maneira de caçá-lo depois de coletar informações sobre ele pouco a pouco. Mas, por que agora? Ainda não terminei meu farm de itens. Eu quero usar uma traje e empunhar uma espada de herói também. Mas essa razão por si só não foi suficiente para recusar a oferta de me tornar seu companheiro. Além disso, eu aceitei porque parece ser uma preparação necessária para caçá-lo adequadamente mais tarde. Ok. Vamos pensar positivamente. Tenho muito tempo até o prazo, certo? Posso pegar o item dele? Depois de um exame minucioso, decidi que era impossível. A maioria dos itens que ele tinha eram lendários, enquanto a nota máxima dos itens que eu poderia trazer de volta para a Terra eram de grau de herói. A propósito, também percebi que a estatística de sorte era extremamente boa. Todos os seus itens eram de nível lendário. Até o nível de encantamento de todos os equipamentos era bastante alto. Em particular, as armas. Para armas, quanto maior o nível de aprimoramento, mais brilhante a aura ao redor brilha. E a de Perutius era muito deslumbrante. Devo socá-lo na nuca. Olhei para Perutius que caminhava na minha frente. A parte de trás de sua cabeça era muito resistente. Era tão espaçoso e reconfortante como um mar poderoso. Acho que poderia fazer uma partida de futebol naquelas costas. Quá 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 Kong. Ah, Braveheart. Você é muito forte. Tendo confirmado que a área à sua frente explode em forma de leque após apenas um ataque, quase desisti de enfrentar Perutius agora. E tem mais um motivo para eu desistir de enfrentá-lo agora.
Seus outros companheiros. Um guerreiro machado muscular, homem, 31 anos. Uma sacerdotisa da luz, mulher, 20 anos. Um mágico de óculos, homem, 29 anos. Um espírito arqueiro, elfa, 23 anos. Além disso, Perutius era um tanque com uma espada sagrada e um escudo. Então quando a batalha começar, terei uma batalha 5v1. Como posso eu, que me tornei o ladino deste grupo, vencer? Terei sorte se não explodir assim que a batalha começar. De fato, a lâmina da tempestade etérea do Braveheart é uma habilidade que espalha sua mana em forma de leque e desencadeia 1890 colisões de partículas por segundo. Além disso, ele alterou a direção no último momento para evitar que o dano se espalhasse para a elfa que estava atirando sua flecha bem ao lado dele. Incrível! Apenas Braveheart pode lidar com esse poder à vontade. Ah, não é grande coisa. O mago constantemente batia a boca durante a batalha, explicando sua habilidade em grandes detalhes. Não sei se foi uma demonstração de lealdade ou algo assim, mas ele era tão barulhento. Vampiro. Por favor, solte a armadilha, assim. Desequipei meu éter há muito tempo para fingir ser uma classe mais ou menos. Durante toda a batalha, eu estava apenas de pé na parte de trás do grupo enquanto segurava uma adaga. Andei na frente para destravar a armadilha da masmorra. Claro, eu não tinha nenhuma habilidade para fazer isso. A ciência moderna é o que você precisa neste caso. Digitalizando a íris do usuário. Confirmado. Quando tirei um par de óculos do inventário e o coloquei, a função de detecção de energia de ciência foi ativada. Esses óculos foram feitos especialmente para captar o fluxo de poder mágico que a biblioteca da feiticeira branca não conhecia. Foi equipado com uma operação de exibição multifuncional. Em outras palavras, eu poderia detectar não apenas a maioria das armadilhas neste mundo que eram feitas principalmente de poder mágico, mas também as primitivas, como flechas envenenadas ou pedras caindo. Digitalizando. Será pelo menos um equipamento de grau herói se eu vender esses óculos como um item. Todos os jogadores da classe Ladino vão querer. Inacreditável. Ser capaz de desativar uma armadilha de pisca-pisca que se conecta a outra armadilha apenas destruindo o detonador com um movimento de mão calculado tão completo. Como esperado de Oji Udong. Eu realmente quero vencer aquele cara. Concluindo, tornar-se companheiro de Braveheart não foi uma má escolha. Em primeiro lugar, pude descobrir o nível dele e de seu companheiro. Suas capacidades de luta não eram tão boas. A combinação de suas habilidades também não era adequada. No entanto, a razão pela qual ele sempre vence era simplesmente porque a correção do protagonista estava com eles. O nível médio de Braveheart e seu grupo estava no início até meados dos 100, mas a partir de agora sempre encontrarão inimigos que só poderiam ser derrotados por eles, então posso realmente vencê-los. Em segundo lugar, descobri um segredo especial escondido. Lita. Fizemos isso de novo hoje, sim. O senhor é incrível. Era o fato de que sua arma lendária de nível 10, a espada sagrada, a espada do ego, falava muito. Terceiro, o propósito do guerreiro. Por que estou viajando? Claro, para derrotar o Rei Dragão Negro. Por quê? Não é natural? O sistema que nos enviou, jogadores, a este mundo e disse que o Rei Dragão Negro é considerado um destruidor do mal. Como dei um olhar suspeito, a interface disse: supõe-se que o sistema sobre o qual ele falou seja semelhante a constelações. Eles têm o poder de fazer isso. Bem, eu sabia muito bem que as constelações faziam muitas coisas estranhas para sua própria diversão, porque eu tinha experimentado isso em primeira mão no outro dia. E a última e quarta razão. Isto é o mais importante. Ah, Braveheart. Você escolheu outro item de nível de herói. A maioria dos itens que ganhei durante 2 semanas em que agi como ladrão eram inutilizáveis ou de baixa qualidade, então tive que descartá-los, mas ao contrário de mim, Braveheart que andava pela masmorra sempre conseguia itens utilizáveis. Eu tive sorte. Mas isso é algo que eu não posso usar. Você quer? Obrigado. Além disso, Braveheart sempre distribuía itens que não podia usar, para seus companheiros que precisavam. Deixar o protagonista viver não é uma má ideia, caçador e ou Seldão. Não se preocupe. Eu não vou deixar meus sentimentos pessoais afetarem a missão. Eu vou matá-lo de qualquer maneira. Assim como os caçadores de vilões desligam suas emoções quando caçam, eu também desligarei as minhas.
Eu me sinto assim só porque ele foi o protagonista mais útil entre todos os que eu já conheci até agora. Desde então, estive ativo como colega por mais uma semana. Naquele dia, Braveheart e seu grupo sentiram que algo estava errado comigo. Mas Senhor Ladino, por que você não usa suas habilidades? Sim. Eu nunca vi você usar qualquer habilidade. Sim. Eu não poderia usar nenhuma habilidade de jogo porque não tenho sistema. Em contraste, os jogadores eram capazes de fazer todos os tipos de movimentos ridículos. Espada flamejante. Arquibuster. Passo do arco-íris. Você já viu alguém ativar uma técnica avançada com uma única palavra? Ou jogando 20 facas em sucessão sem errar? Ou mesmo um movimento que desafia completamente a lei da física? Ao contrário das habilidades que eu tinha até agora, suas habilidades têm efeitos mais surpreendentes. 1. Isso é, talvez, você seja um jogador genuíno. Perdão. O que é um jogador genuíno? Embora eu não pudesse responder a pergunta do mago, a sacerdotisa fez outra pergunta. Jogadores genuínos são pessoas que não aumentam seu nível e proficiência nas habilidades. Eles só se preocupam com seu treinamento. Certo. Parando para pensar sobre isso, eu os vejo de vez em quando. Não sei por que eles fazem isso. Eles não sabem que será mais fácil se subirem de nível. Se sua proficiência em habilidade aumentar, você certamente os treinará também. E eles também receberão itens enquanto percorrem as masmorras. Assim, eles deixaram de lado suas suspeitas em relação a mim. Faz apenas 2 anos desde que os jogadores vieram a este mundo. No entanto, o jogador mais forte entre os jogadores já alcançou Rank S, ou seja, o nível de Suor Expert. Quando penso nisso, é realmente estranho. Mesmo quando subi para a classificação em um ano, tive 15 anos de treinamento duro e experiência de vida. Só foi possível porque absorvo a probabilidade e a habilidade do protagonista que caço. Mas e os jogadores? Eles alcançaram a classificação S em apenas 2 anos, apenas andando pelas masmorras por algumas horas por dia sem realizar qualquer forma de treinamento. Para que um espadachim talentoso se torne um expert, ele precisa treinar por pelo menos 10 anos e no máximo 20. A propósito, não ficam fortes com muita facilidade ao pular todo o treinamento. Espere um minuto. Isso. Os jogadores não eram os únicos que viviam em Pleidim. Em primeiro lugar, há uma proporção muito maior de nativos em relação a eles. Sim, foi bom derrotar aquele rei dragão negro, cortina negra ou qualquer que seja o nome. Mas eles realmente voltarão ao seu mundo original apenas fazendo isso? Se não, o que acontecerá se os jogadores continuarem neste mundo? Eles não disseram que o espadachim mais forte do Império era um mestre da espada. Há um total de 30 não-jogadores mais fortes em Pleidim. E todos eles eram mestres da espada. Seus longos anos de treinamento não eram nada diante dos jogadores. Não importa quanto sangue derramassem, não era tão eficiente quanto a maneira de um jogador ganhar força que só precisava pegar alguns monstros para subir de nível. Se as coisas continuarem assim, eles irão facilmente superar os mais fortes do mundo, que treinam há décadas, em 3 anos. Este é um problema crônico em todos os mundos com configuração do sistema de jogo. Um mundo de fantasia de fusão com uma configuração de sistema de jogo. Os jogadores usam o sistema para se fortalecer, destruir o mal e ter um final feliz. Mas depois disso, o que acontece com o mundo onde o equilíbrio de poder desmoronou completamente? Por quanto tempo os jogadores permanecerão como heróis deste mundo? Não seria para sempre. Em um futuro próximo, dominarão completamente este mundo. Se isso acontecer, antes que o mundo seja destruído pela probabilidade, é mais provável que seja destruído pela guerra. A interface disse resolutamente. Há mais razões para caçar o protagonista. Vamos, apresse-se, como esperado, Braveheart. Isso é ótimo. Mas você pode me dar uma luva? Oh, eu quase esqueci. Aqui, é seu agora. Senhorita Vampira. Você tem que caçar. Obrigada. Mas também trabalhei duro desta vez. Por favor, me dê mais um. Entendo. Pegue isso também. Seldão. A voz vazia da interface reverberou dentro do calabouço, mas eu estava tão ocupado tentando classificar os itens que ouvi essas palavras sem muito entusiasmo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.